Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, na devocional de número 56, queremos meditar sobre o tema Recebendo Honra. Eu convido você a ler na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versos 37 a 50. Jesus estava no mundo, mas não era do mundo. Ele combatia o pecado, mas não o pecador. Jesus se relacionava com toda a classe de pessoas sem se deixar contaminar, sem permitir que os erros do pecador se tornassem os seus próprios erros. No texto bíblico inicial, Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão. Fariseu era uma pessoa profundamente dedicada a manter toda a tradição da lei que Deus havia dado a Moisés e envolvido nessa vida religiosa como um dos principais líderes religiosos da nação. Simão fazia parte dessa classe e Jesus não se constrange de ir à casa dele. Não podemos julgar as intenções de Simão, por que ele convidou Jesus, por que ele abriu as portas da sua casa para Jesus. No entanto, nós podemos deduzir que ele não tinha uma real noção de quem era aquele que se assentava à sua mesa. Ele não tinha uma ideia real de quem era Jesus. Nem mesmo profeta Jesus era considerado por ele. Enquanto estão naquele momento cordial e social, naquele momento irrompeu à casa uma mulher que no texto é identificada apenas como pecadora, ou seja, uma mulher de vida moral duvidosa, talvez uma prostituta. É um quadro chocante, pois aquela mulher entrou na casa de um fariseu. Certamente, pelo que o texto nos deixa ver, ela fez isso sem pedir licença, pois Simão não permitiria, com certeza, dada a sua formação religiosa. E aquela mulher entra naquele rompante, invade a casa, lança-se aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus e enxugando-os com seus próprios cabelos. A reação de Simão revela exatamente o que estava dentro do seu coração. Ele não apenas ignora quem é Jesus, quem é aquele que está na sua casa, como tem um discurso crítico e ele condena aquilo que estava acontecendo na frente dele. Ele não consegue perceber a dimensão do que estava acontecendo com aquela mulher e a dimensão do que poderia estar acontecendo no mundo espiritual envolvendo Jesus e aquela mulher que entra chorando e que chora e enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos em humilhação completa. No entanto, Jesus, ele não se intimida. Jesus não se deixa impressionar além da conta pela atitude daquela mulher. Na verdade, Jesus reconheceu a boa ação que ela praticou e o custo que isso teve para ela. Porque quando ela derrama o unguento, ela usava um caríssimo, sem permitir que isso subisse ao seu coração como orgulho. Jesus sabia ser elogiado e honrado. Jesus permite que aquela mulher derrame aquele unguento caríssimo e não contamina o seu coração achando qualquer coisa que fosse além do que fosse apropriado. Jesus sabia ser elogiado, ele sabia ser honrado e o seu coração não se corrompia com essas coisas. Somente um coração centrado em Deus é capaz de ser reconhecido publicamente, sem que isso gere vaidade. Quando nós olhamos para Jesus nessa situação, nós o vemos mantendo-se equilibrado, mesmo quando aquela mulher, e era uma mulher, numa situação inusitada, invadindo a casa, numa situação
de exposição pública, porque Jesus é ungido na frente de todos, nós vemos um Jesus equilibrado, que é capaz de receber honra. Ele que merecia receber a honra, recebe a honra com equilíbrio, sem transformar isso num show, sem transformar isso em algo que massageasse o seu ego humano, e dando para nós um exemplo da humildade que se requer daquele que serve a Deus e recebe honra, porque reconhece que, na verdade, toda honra pertence ao Pai, pertence a Deus.